Olá, crianças! Na nossa aula de matemática de hoje, nós iremos trabalhar números pares e números ímpares e também adição e subtração, utilizando aqui o quadro valor de lugar. Como vocês podem ver aqui ao lado, nós trabalhamos ontem os números pares e os números ímpares, certo? Aqui estão os números pares, 0, 2, 4, 6 e 8, ou qualquer número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Aqui na tira amarela nós temos os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, ou qualquer número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9. Como vocês podem ver aqui, nós temos três operações. A operação de adição, que é para juntar, reunir, agrupar, as quantidades. Eu sei que essa operação é de adição por causa do sinal de mais. Essa continha aqui, ou essa operação, eu não posso dizer que ela é de mais. Ela é de adição. Mais é o nome do sinal, tá bom? Então, essa operação aqui é de adição. E quando eu vejo o sinal de mais, eu sei que é para juntar, para reunir, para agregar quantidades. Já essas duas outras operações aqui são as operações de subtração. Como eu sei que elas são de subtração? Por causa do sinal. O sinal que está indicando que ela é de subtração e eu vou retirar, tá certo? Eu vou subtrair. E o nome do sinal que indica que a operação é para retirar quantidades é o sinal de menos. Eu não posso dizer que essa operação é de menos. Essa conta é de menos, essa conta é de mais. Não. Essa continha aqui é de adição e essas continhas aqui são de subtração, tá bom? Aqui também vocês podem ver algumas peças do material dourado, tá certo? Que nós vamos utilizar o material dourado representando ele no quadro valor de lugar. Aqui nós temos a ordem das unidades, que é a menor ordem, tá certo? Só pode ficar até a quantidade 9, Quando passa de 9, de 10 em diante, eu transformo em dezena, porque eu formo uma dezena, então eu vou levar para a ordem das dezenas. As dezenas aqui, é a segunda ordem. Então, primeira ordem, unidades, que é a menor ordem, e a segunda ordem é a ordem das dezenas, onde ficam os grupos de 10, tá certo? Aqui, olha só, como vocês podem ver, eu tenho essas pecinhas individuais, certo? Que elas representam as unidades. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Com 10 unidades aqui na ordem das unidades, elas não podem ficar. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar essas 10 unidades aqui, em uma barrinha dessa. Essa barrinha aqui representa uma dezena que vai ficar na ordem das dezenas, tá certo? Então, nós temos aqui unidades e eu tenho aqui as dezenas. Cada barrinha dessa equivale ou vale 10 unidades, tá bom? Vamos lá. Olha só, eu tenho aqui na primeira parcela, 25. Então, eu tenho 5 unidades e 2 dezenas. 5 unidades que eu vou colocar na ordem das unidades e 2 dezenas que eu vou colocar na ordem das dezenas. Vou colocar aqui deitada, tá? As barrinhas, 2 dezenas. Então, 5 unidades, e 2 dezenas. Na segunda parcela, eu tenho a quantidade 10, tá? 25 mais 10. Mas na ordem aqui das unidades, deixa eu colocar aqui o U de unidade, Mas na ordem das unidades, eu tenho alguma unidade para ser acrescentada aqui na ordem das unidades? Não. Qual é o número que eu uso para representar o nada? O 0, que está aqui, então vai ficar sem nada. E na ordem das dezenas, quantas dezenas eu tenho? Uma dezena. Então, eu venho para cá, uma dezena.
Então, olha só, 25 mais 10. 2 dezenas, 5 unidades. 1 dezena, nenhuma unidade. Agora, eu vou juntar por ordem, tá? Primeiro, eu vou juntar, como eu sei que a operação é de adição e eu vou juntar, então eu vou juntar tudo que eu tenho aqui na ordem das unidades, que é a primeira ordem que eu devo começar a resolver as minhas operações, tá certo? De adição e de subtração. Quantas unidades eu tenho aqui? Eu tenho 5 unidades. Só tenho 5, ó, não tenho mais nada. Então, 5 mais 0 é igual a quanto? 5. Agora, vamos para a ordem das dezenas. Eu tenho 2 dezenas mais 1 dezena, ó. 2 dezenas mais 1 dezena. Eu vou juntar. Fiquei com quantas dezenas? 1, 2, 3 dezenas. Quanto equivale a essas 3 dezenas? Quantas unidades elas valem? 10, 20, 30. Então, 2 dezenas mais 1 dezena é igual a 3 dezenas. Então, 25 mais 10 é igual a quanto? A 35. No número 35, eu tenho quantas unidades? 5 unidades. Eu tenho quantas dezenas? 3 dezenas. Olha só, 5 unidades, 3 dezenas. E o número 35, pessoal, é um número par. Olha só, 35. É um número par ou é um número ímpar? Ímpar. Terminou com o número 5. O 5 faz parte dos números ímpares. Então, eu vou escrever aqui do lado que 35 é um número ímpar. Fiz separado, não foi demais, mas não tem problema não. É um número ímpar. Vamos para a próxima operação, tá? Agora, essa próxima operação é uma operação de subtração, então eu sei que eu vou retirar, tá? Qual é o número, qual é o valor que eu tenho aqui no minuendo? Esse termo aqui é chamado de minuendo, como eu já expliquei para vocês em outras aulas. 37. No número 37, eu tenho quantas unidades e quantas dezenas? Quantas unidades eu tenho? Eu tenho 7 unidades. Então, eu venho para cá e coloco 7 unidades. Estão vendo, pessoal? 7 unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. E quantas dezenas? 3 dezenas. Então, eu vou pegar aqui 3 grupos de 10. 3 dezenas. Então, 37. 7 unidades e 3 dezenas. Mas desse valor aqui, eu vou retirar, como eu já falei, sempre começa a resolver pela ordem das unidades. Quantas unidades eu vou retirar aqui da ordem das unidades? Eu tenho 7 unidades. Eu vou retirar menos quantas? Menos 3. Então, eu venho aqui e retiro 3, ó. 1, 2, 3. Fiquei com quantas unidades? 4 unidades. Agora, nós vamos para a ordem das dezenas. Quantas dezenas eu tenho aqui? 3 dezenas. 3 dezenas. Eu vou retirar menos quantas dezenas? 2 dezenas. Então, eu venho para cá e retiro 1, 2 dezenas. Fiquei com quantas dezenas? 1 dezena. Então, 3 dezenas menos 2 dezenas é igual a 1 dezena. 37 menos 23 é igual a quanto? 14. Isso mesmo, 14. E no número 14, eu tenho quantas unidades? 4 unidades. E eu tenho quantas dezenas? 1 dezena, como vocês podem ver aqui. E o número 14 é um número... O número 14 termina em 4, com o número 4. E o número 4 é um número par ou é um número ímpar? Aonde está o 4? Está aqui. Então, ó, 14 termina em 4, então 4 é um número par. Aí eu venho aqui e escrevo par. Próxima operação e última, tá? Da explicação. Que número eu tenho aqui no minuendo?
Outra coisa, pessoal, eu esqueci de dizer para vocês que o que nós retiramos é chamado de subtraindo, é o que eu vou subtrair, o que eu vou retirar. Qual é o número que eu tenho aqui no minuendo? 66. 66. No número 66, eu tenho quantas unidades? 6 unidades. E eu tenho quantas dezenas? 6 dezenas. Então, eu venho aqui, coloco 6 unidades. Não é isso? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. E quantas dezenas? 6 dezenas. Que eu vou colocar aqui em pezinho. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas. Que representa 60 unidades. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tá? 66. É o valor que eu tenho, tá? É o valor que eu tenho. Desse valor que eu tenho, eu vou retirar menos quanto? Menos 31. Só que aí eu vou retirar por ordem. E qual é a primeira ordem que eu começo a retirar? Isso mesmo, a ordem das unidades. Então, vamos aqui para a ordem das unidades, ó. Eu tenho 6 unidades. Dessas 6 unidades, eu vou retirar menos quantas? Menos 1. Então, eu venho aqui e retiro 1 unidade. Quantas unidades? Com quantas unidades eu fiquei? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Agora, eu vou para a ordem das dezenas. Quantas dezenas eu tenho aqui? 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Dessas 6 dezenas, eu vou retirar menos quantas? Menos 3. Então, eu venho aqui e retiro 1, 2, 3. Retirei 3 dezenas. Com quantas dezenas eu fiquei? Isso mesmo, com 3 dezenas. 6 dezenas menos 3 dezenas é igual a 3 dezenas. Então, 66 menos 31 é igual a quanto? A 35. No valor 35 ou no número 35, eu tenho quantas unidades? Eu tenho 5 unidades que estão na ordem das unidades. 5 unidades. E eu tenho quantas dezenas? Na ordem das dezenas, 3 dezenas. Que está na ordem das dezenas. E o número 35 termina com qual número? Isso mesmo, termina com o número 5. E o número 5 está na classificação dos números pares ou dos números ímpares? Muito bem, pessoal, dos números ímpares. Então, 35 é o número ímpar, porque termina em 5. Tá bom? Então, eu venho aqui e escrevo a palavra ímpar. Certo? Muito bem. Só relembrando com vocês, quais são os números pares ou qualquer número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. E qualquer número, né, que termine com 1, 3, 5, 7 e 9 são os números ímpares. Deixa eu retirar daqui as pecinhas de material dourado e agora eu vou para a explicação da nossa atividade. Tá bom? Olha só, no caderno de vocês, vocês vão escrever o nome da disciplina que nós estamos estudando hoje, que é matemática, data 29/9/2021. Primeiro, efetue as operações de adição e subtração. Ponto. Escreva ao lado do resultado se é par ou ímpar, como eu fiz aqui, tá certo? Como eu expliquei para vocês. Então, quando vocês forem fazer, deixem um espaço para escrever se é par ou é ímpar. Vocês vão fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá bom? E para facilitar, vocês coloquem também, ó, U de unidade, D de dezena. U de unidade, D de dezena. Só unidade. Mas depois eu vou formar uma dezena. U de unidade, D de dezena. U de unidade, D de dezena, tá bom? Que eu só tenho 2 ordens.
Nesse aqui eu tenho uma ordem que depois de somada vai se transformar em duas. Então, vamos ler. 13 mais 25. 45 menos 20. 7 mais 7. 19 menos 9. 33 menos 12. Depois que vocês colocarem o resultado, ó, como eu fiz aqui, vocês vão escrever ao lado se o resultado é ímpar ou par, tá bom? Par ou ímpar, tá certo, pessoal? Boa atividade. Qualquer dúvida, só é voltar o vídeo para a explicação, tá certo?